Quando o assunto é ressurreição, será que a Bíblia se contradiz? Vem comigo agora pela Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está reservado morrer uma vez, e depois disso o juízo. E aquele pessoal que foi ressuscitado no Antigo Testamento? E aquele pessoal que foi ressuscitado por Jesus? Morreram duas vezes. Será que a Bíblia traz isto como contradição? Quem faz esta pergunta é o nosso irmão Cristóvão e a sua esposa Ana, lá de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Bem, vamos então trabalhar pela Bíblia se existe ou não esta contradição. Acompanhe comigo agora o raciocínio. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a questão da ressurreição e se realmente existe alguma contradição neste aspecto. Bom, primeiro nós temos que saber que as ressurreições que foram feitas na Bíblia, elas são verdadeiros milagres da parte de Deus. Nós temos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, no livro de 1 de Reis, capítulo 17, fala sobre o filho da viúva que foi ressuscitado. No livro de 2 de Reis, capítulo 4, fala sobre o filho da sunamita. 2 de Reis, capítulo 13, também fala daquele homem que estava numa guerrilha e foi morto, foi jogado na sepultura próximo ao profeta Eliseu. Encostou nos ossos do profeta e reviveu. Aí nós vemos para o Novo Testamento, a Bíblia fala, por exemplo, sobre o filho da viúva de Naim, que Jesus Cristo ressuscitou. A Bíblia fala sobre a filha de Jairo. A Bíblia fala sobre Lázaro, que também havia morrido, e talvez seja um dos relatos mais conhecidos. A Bíblia fala sobre Tabita, ou Dorcas, que também foi ressuscitada. O apóstolo fazer a declaração que faz. Seria isso uma contradição? Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está escrito: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrenta o juízo. Bem, a pergunta do internauta é muito interessante, porque se a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus que o homem vai morrer só uma vez e depois disso virá o juízo, e esses todos que foram ressuscitados morreram novamente, morreram então duas vezes. Será que existe alguma contradição nesse aspecto? Claro que não. Como que nós podemos entender o ponto em questão? A Bíblia trata da morte adâmica que foi estendida a toda a humanidade através do pecado de Adão. Quando nós acompanhamos o capítulo 9 de Hebreus, nós percebemos que, principalmente a partir do versículo 11, é exaltado o sacrifício de Jesus Cristo para o perdão de pecados e é exaltado o sacrifício de Jesus Cristo sobre a lei mosaica, é exaltado o sacrifício de Jesus Cristo para o homem que conhecia apenas a sombra das coisas que existiam. De modo que o capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, ele está dentro de uma cosmovisão muito maior, que não estabelece uma doutrina para a ressurreição, como se rigidamente tivesse que ser assim. Quando Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que está destinado aos homens morrerem uma vez e depois disso o juízo, isso deve ser lido à base do contexto. Veja só o versículo 26.
Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Perceba então que o texto ele é muito claro quando você lê o versículo 27 dentro do contexto do 26, do 28 e, conforme eu citei, da cosmovisão geral do livro de Hebreus. Ele não está defendendo a tese de que o homem deve morrer apenas uma vez, como que contrariando as ressurreições que anteriormente aconteceram. Não. Aqui o texto ele é muito claro ao nos mostrar que a comparação da morte humana, sendo apenas uma vez, se comparava com o sacrifício de Jesus, que também seria uma única vez. Perceba então que é muito fácil quando nós retiramos o texto do contexto, gerar um grande pretexto. Mas, ao mesmo tempo, também é muito fácil quando você lê o contexto, entende o que aquele capítulo está se referindo, e assim você pode, com certeza, ter uma interpretação mais segura pela exposição do texto bíblico. Tá bom? Deus abençoe Mauro, Deus abençoe a todos os internautas, estejam na graça e na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro, pela Bíblia, perguntas e respostas. Obrigado, professor! Olha que coisa maravilhosa, gente! Aprender mais um detalhe importante nas nossas vidas, de acordo com o que a Bíblia explica. É direto na Bíblia, Bíblia pela Bíblia, porque a própria Bíblia se explica. Ô professor, muito obrigado mais uma vez, hein? E você que está nos assistindo agora, já é inscrito no canal, ainda não? Então inscreva-se no canal, vai lá, inscreva-se. Olha lá, inscreveu aqui? Agora dá o seu joinha, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, assim você não vai perder nada. E claro, também faça seus comentários nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais, aí você pode comentar, você pode dialogar com as pessoas, colocar o seu ponto de vista, que é o mais importante, né? Tá aí. Ficamos por aqui, mas estaremos de volta se o nosso amado Senhor, o nosso Salvador Jesus permitir, no próximo programa. Fiquem todos com Ele e que a sabedoria de Deus esteja com todos e um abraço para todos vocês. Tchau, gente!